Olá a todos, colegas e amigos, caros ouvintes do Sexto Monumento, sejam bem-vindos para o episódio 12 desta nossa temporada. Estamos no segundo dia de descanso do Tour de France de 2024, com o Tour já bem encaminhado para o lado de Tadej Pogačar, com as exibições mais estratosféricas de sempre a nível de montanha, pelo menos é o que dizem os números, e com um português em quarto que quase passa despercebido perante tantas exibições supersónicas que vamos vendo dia após dia. E para se juntar aqui a mim neste rescaldo desta etapa, e também vamos falar um bocadinho do Giro de Itália feminino, que foi vencido pela Elisa Longo Borghini, conto com Paula Ferreira Lobo. Seja muito bem-vinda, Paula. Como estás? Alô, estou bem, mas acho que falhaste na introdução deste podcast. Devias ter dito que este é o podcast de apoio aos lesados de Primož Roglič. Sim, já. Curiosamente, juntamos aqui os dois grandes fãs de Primož Roglič, porque também está connosco Nuno Ferreira, mas já se passou tanta coisa desde que o homem abandonou, já me tinha esquecido. Parece que foi há uma vida já. Bem-vindo, Nuno. Eu já nem me lembro quando é que ele desistiu, já sei, foi na quinta-feira, ok. Mas sim, já parece que foi há uma vida, porque o que passou no fim de semana acabou por um bocadinho quase nos fazer esquecer tudo que está para trás, mas o Tour também é assim, vivemos numa era também muito de balanços ao dia, onde tudo parece sentenciado, queremos tirar conclusões e por isso também parece que o Primož Roglič já abandonou há uma vida quase, logo no início do Tour e foi há poucos dias. Mas sim, parece que foi no ano passado, ou há 2 anos, ou há 3. Sim, porque Tu és um piadinhas, não és? Mas também o que se passou no fim de semana também foi algo de espetacular, o que assistimos, portanto, isso também acabou por, lá está. Há tanto assunto e depois as declarações e agora a questão dos números, temos tantos números que nunca mais acabam, é o tempo, é os votos, é isto, é aquilo, e parece que temos tanto assunto e até quase dá a ideia que o Roglič já foi há imenso tempo, mas não. Foi no final desta semana, foi a meio da semana praticamente que ele abandonou. Se na semana passada, quando estivemos cá, estávamos a falar de quase pela primeira vez com estes personagens aqui de uma troca de farpas entre Pogačar, Vingegaard e também Evenepoel, esta semana podemos dizer que a coisa até ficou mais amistosa entre eles todos. Recapitulando apenas os vencedores das etapas: etapa 10, chegada a Saint-Armand-Montronde para Jasper Philipsen; etapa 11, chegada a Lille-Jorin para Jonas Vingegaard; etapa 12, chegada a Villeneuve-sur-Lot para Binen Girmay; etapa 13, chegada a Pau para Jasper Philipsen; etapa 14, chegada à Pla d'Ade para Tadej Pogačar; etapa 15, chegada ao Plateau de Beille também para Tadej Pogačar. Se na primeira parte da corrida até tivemos uma boa variedade de sprinters, de vencedores, podemos ver que esta semana foi já mais repetitiva. Em 6 etapas, apenas 4 vencedores diferentes, mas como disse bem o Nuno, este fim de semana acabou por marcar o que foi a corrida, o que é a realidade da corrida, porque saímos da etapa 11, o dia em que Jonas Vingegaard venceu surpreendentemente, tendo conseguido fechar o espaço depois de Pogačar ter atacado a 30 km da meta e depois bateu ao sprint, e como diz o Nuno, isto nas conclusões dia a dia parecia que o bom e velho Vingegaard estava de volta e agora que iam chegar as etapas mais duras ia ser uma repetição de 2022 e 2023, mas estamos aqui ao dia de hoje, segunda-feira, segundo dia de descanso, quando gravamos, e Pogačar já tem 3 minutos sobre Vingegaard, 5 sobre Evenepoel e 10 sobre o quarto, que é João Almeida. Ou seja, o quarto classificado já vai mais de 10 minutos, o 10º a 16. Parece ter o Tour praticamente entregue, e acho que até pelo que ele mostrou até agora, em nenhum momento ficou
ficou para trás, foi posto em questão. Por isso tudo indica que em Nice Pogačar será coroado vencedor do seu terceiro tour, mas Nuno, não foi propriamente assim que começou a semana. Não, porque a etapa que tu falavas do Leroy, quando tivemos aquele ataque do Pogačar no Puy de Mary, parecia aí num determinado momento, até quando ele ataca e a equipa da UAE fica praticamente desgastada naquela subida, porque o ritmo foi muito alto e o Pogačar ataca. Primeiro temos logo aquela fase de descida em que o Pogačar consegue ganhar cerca de 30 segundos sobre o Vingegaard e já aparentava que aí o Pogačar naquele momento ia conseguir um tempo precioso e que seria importante aqui para a geral. Mas depois foi aquele volte-face que vimos na subida para o Col do Pertos, quando o Vingegaard conseguiu recuperar numa subida com cerca de 6 km, salvo erro, conseguiu recuperar cerca de 35 segundos, dando logo a sensação que quando chegaram ao alto de que o Pogačar, ou que se o Vingegaard quisesse forçar mais um bocadinho e se houvesse um pouco mais subida, talvez o Vingegaard aí nesse próprio dia conseguisse deixar-se ficar para trás o próprio Pogačar. E depois a vitória, que eu acho que surpreendeu toda a gente, a primeira vez que o Pogačar perde um sprint a 2 para um voltista, numa grande volta, e que eu não contava e não estava propriamente nas minhas perspectivas para este tour. Contávamos que ia ver o Pogačar poder ser batido na alta montanha, mas nomeadamente nas montanhas mais longas, mas no mano a mano ao sprint e não sendo até em subida, inclusivamente, não deixou de ser surpreendente que o Pogačar tivesse sido batido aí. E nós tivemos aqui no nosso podcast diário, e se calhar depois desse dia, eu e o Rui falávamos e nós víamos que se calhar estava tudo 50-50 entre o Vingegaard e o Pogačar. E daí, aquilo que eu há pouco referia, o que se passou no fim de semana, se calhar um dia iria mais de encontro às características, acho eu, na etapa de sábado do Pladadé, do Pogačar, que se confirmou, efetivamente, e o Pogačar faz o ataque no momento certo. Não foi a estratégia que eu até idealizava que a UAE poderia fazer, esperava que eles controlassem a corrida, mas que não atacassem daquela maneira. Correu bem e ganhou muito tempo, essencialmente no último quilómetro, porque até então o Vingegaard estava a cerca de 20 segundos e ali na fase final do último quilómetro é que a diferença resvalou quase com as bonificações, depois para 43 segundos, mas a grande surpresa foi no dia de ontem, no domingo. Assim, a Visma fez o que tinha que fazer, a Visma controlou. A Visma não está na forma de outros anos, acho que já todos tínhamos essa ideia e esta etapa serviu para confirmar isso, e o Vingegaard ficou muito isolado, muito cedo exposto, e fez a sua parte, impôs o seu ritmo. Os números e as próprias declarações do Vingegaard vão em função disso, ou seja, ele está a fazer dos melhores números sempre, só que efetivamente acho que também é unânime este Pogačar é o melhor que vimos até hoje. E ainda para mais o Pogačar, que foi inteligente, ou seja, não fez nenhuma daquelas suas estratégias meias suicidas de ataque, esperou, deixou o Vingegaard desgastar-se, fez um bocadinho o volte-face dos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos nós víamos, e era o Pogačar que atacava e o Vingegaard seguia na roda de imediato e depois, uma outra vez, contra-atacava, e foi assim que foi vencendo 2022 e 2023. Agora o Pogačar está na posição contrária e muito bem, deixou o Vingegaard ir ali a um bom ritmo e foi na roda durante 3-4 km e depois esperou o momento exato para deferir o ataque final e se calhar ganhar aqui um tempo que depois dessa etapa de quarta-feira, que eu acho que eu não esperava ver ganhar, ou seja, eu esperava que as coisas ficassem mais ou menos equilibradas, eventualmente num dia ganhasse um, no outro dia ganhasse outro, mas o que vimos aqui neste fim de semana foi um tempo que eu, antes de sábado, não perspectivava que o Pogačar conseguisse trazer para o início desta terceira semana. Paulo Ferreira Lobo, temos visto muitos números, não é? Tu és uma mulher das letras, mas temos visto muitos números nestes últimos dias e vamos já pôr o dedo na ferida, como é normal. Quando surgem estes números, e agora cada vez mais há mais especialistas em fazer estes cálculos e tudo mais, é natural que surjam as dúvidas, surjam as suspeitas. Acho que é sempre assim. Acho que era assim com o Contador, acho que era assim com a Sky, com o Froome, acho que foi assim quando o Pogačar apareceu, foi assim quando o Vingegaard no ano passado fez aquele contrarrelógio e foi assim no dia de ontem. Aliás, no sábado era a melhor exibição de todos os tempos, depois no domingo é que já passou a ser a melhor exibição de todos os tempos. Durou pouco. Isto é assim,
Achas que. Eu não vou perguntar se achas que são legítimas, como é óbvio, nós não estamos dentro do que se passa. Compreendes estas especulações, e nós também, acho que nós adeptos do ciclismo temos aquela velha história de somos muito magoados, parece que fomos sempre traídos pela ex, não é? Somos muito magoados com esta coisa com estas histórias, temos medo que digamos que os nossos heróis se voltem a tornar vilões daqui a uns anos, novamente. Eu acho normal que surjam estas dúvidas. Acho difícil que alguma vez venhamos a ter situações de ver recordes a ser batidos, e neste caso o recorde da subida, não é? De ter o Pogacar a tirar 5 minutos ou perto disso ao recorde do Pantani. Acho que foram 3, não foram 5. Mas pronto, era o recorde do Strava do Pinot, coisa assim. Pronto, mas sim, tirou um tempo absurdo ao recorde da subida, fez a subida em menos de 40 minutos. Portanto, acho normal. Não sei se acho saudável. Sinceramente não tenho uma posição, ou melhor, tenho uma posição um bocadinho ambivalente relativamente a isto. Mas acho normal que surjam, porque fazias aí a comparação com as questões da traição numa relação, mas a verdade é que a confiança dos fãs de ciclismo foi traída de uma maneira, eu acho que vai ser mesmo irreparável, pelo menos no nosso tempo de vida. Acho que vai ser irreparável, porque a mancha que os anos de Lance Armstrong deixaram no ciclismo não dá para apagar. Não dá, porque as pessoas vibraram, e eu ainda me lembro de algumas das vitórias de Lance Armstrong, não é? Com aqueles recordes todos a serem batidos, para depois se saber que era doping, não é? E todas as suspeitas que caíram por todos esses atletas. Agora, não sei se é muito saudável continuarmos nisto, porque chega um ponto que temos de decidir se confiamos ou não. Senão também não percebo como é que podemos desfrutar em pleno do desporto e daquilo que temos visto, se vamos estar sempre a levantar estas questões, porque, para começo de conversa, eu sou uma democrata e acredito no Estado de Direito, e para mim é sempre inocente até que se prove em contrário. E estes números de me dizerem que são as melhores performances de sempre, da história, ok, mas depois também há especialistas a as melhorias nos equipamentos, desde pormenores nos capacetes, nas roupas, nas próprias bicicletas, depois os pormenores dos treinos. Pois não sei, não sei o que te diga. Também vimos esta semana um artigo da Escape Collective que fazia ia tocar nisso exatamente. Uma investigação, não é? Que dizia que é verdade que existem equipas como, e falava em 3 equipas, falava na UAE, na Visma Lease a Bike e na Israel, que têm máquinas de inalação de monóxido de carbono, mas explicava a diferença de que há 2 tipos de uso. Um é para ajudar a fazer medições dos níveis de qualquer coisa no sangue antes dos treinos de altitude, para otimizar aquilo que são os treinos de altitude, e aí havia uma admissão, pelo menos do médico da UAE, a dizer sim, utilizamos essa máquina para este propósito, e isso não é ilegal, não está em conflito com nenhuma regra, e é aparentemente uma técnica médica muito usada até em outras situações, mas o artigo depois também alertava para uma segunda aplicação deste tipo de máquinas, que é uma coisa que pronto, acho que posso confessar aqui aos nossos ouvintes, fizemos algumas piadas sobre isso, na questão da inalação de monóxido de carbono, não é? Que levantava aqui várias questões. A primeira delas, o potencial cancerígeno da coisa, não só cancerígeno, não é? Porque demasiada inalação de monóxido de carbono pode levar à morte, sabemos disso, não é? Todos aprendemos na escola primária, não é? Havia sempre alguém. Acho que sim. Havia sempre a história de alguém que tinha morrido por causa do esquentador. Sim, exatamente. Acho que todos aprendemos. Quer dizer, agora se calhar nem tanto, não é? Porque entretanto os esquentadores já têm outros mecanismos de segurança.
Mas pronto, toda a gente sabe disto, não é? E isto levanta questões legítimas, embora todas as equipas neguem, e a Israel negou por e-mail respondeu aos jornalistas da Escape Collective e disse que, tal como a Visma, utiliza a máquina apenas para medição de dados, o que, ok, para otimização de treinos nos campos de altitude. Claro que, e lá está, neste desporto já estamos gato escaldado, água fria tem medo, pronto. Mas eu acho que também não, a mim, o que eu escolho pensar da seguinte forma: não cabe a mim, adepta, fazer essa monitorização. Eu tenho que poder confiar nas autoridades, não só no CI, mas nas autoridades antidopagem dos vários países, que façam este tipo de controle. Podem dizer, mas eles durante vários anos não fizeram nada contra Lance Armstrong. Pois está certo, mas desde então já passaram 20 anos e desde então já sabemos mais e sabemos melhor. Sinceramente, eu escolho, como disse, para mim é tudo inocente até que me provem o contrário. Se calhar, se mais tarde me provarem o contrário, eu se calhar vou deixar de ver ciclismo. Pois não sei. Porque, não sei. Mas eu escolho, sinceramente, acreditar que é efetivamente uma melhoria significativa em termos de equipamentos, em termos de treino, em termos de tudo. E bola para a frente, embora, como disse, percebo perfeitamente as questões que se levantam, particularmente pelas circunstâncias em que estamos, em que não estamos em circunstâncias em que toda a gente teve uma preparação ótima para o Tour e que toda a gente tinha apenas e só no Tour o principal objetivo da época. Pogačar já fez o Giro, Jonas esteve nos cuidados intensivos em abril com problemas nos pulmões e ele próprio disse que os pulmões dele estão a reagir muito melhor do que aquilo que a equipa pensaria que iam reagir. Pronto, escolho acreditar que é uma questão genética, que é melhor o caminho, garantidamente. Mas acho que sim, atenção, independentemente de um uso de substâncias ou não, a questão genética há de certeza. Estas pessoas e os desportistas de alta competição são seres que foram abençoados por abençoados. Deixa-me dizer mais uma coisa, já para não falar de que o ciclismo tem uma relação também um bocadinho, se calhar, não, eu não vou dizer que é demais, porque lá está, acho que a mancha que Lance Armstrong deixou no desporto foi demasiado, acho que ainda estamos na fase em que é irrecuperável, não sei se algum dia vai passar a ser a confiança total. Voltamos a ter a confiança total nos atletas e nas pessoas, até porque há muitas pessoas que foram alvo de suspeitas e afins e que ainda por aí andam. Isso também não ajuda à credibilidade do desporto, vamos ser honestos. Agora, também é verdade que o ciclismo evoluiu para um desporto altamente restritivo e que isso também não ajuda, porque depois o mesmo tipo de práticas que no ciclismo são proibidas são permitidas noutros desportos. Pronto. E depois também há aqui essa dualidade que por vezes nem todos entendemos bem que isto acontece e às vezes não temos bem noção do que é. Vou dar um exemplo: nós temos prática comum no futebol, no futsal e noutros, no handball, jogadores jogarem, por exemplo, com infiltrações no joelho. Isto é prática comum, e isto no ciclismo não é permitido. Pronto. Também só para perceberem aqui a diferença do microscópico a que o ciclismo e as autoridades que controlam o ciclismo submetem os ciclistas num desporto que é de endurance, né? Exige aqui muito mais do corpo de um ser humano do que exige o futebol, não é? Porque o nível de esforço é maior e mais prolongado no tempo. Pronto, acho também é importante termos noção destas diferenças e vou terminar com isto. De escolher acreditar que os ciclistas não se vão submeter, pelo menos estes, não é? Neste patamar, que não se vão submeter a estas coisas, se bem que lá está, estamos em Portugal e se os portugueses questionam isso também não podemos dizer nada, não é? Porque infelizmente temos um caso. Não, mas atenção, mas também recente. Sim, mas também não é como se estivéssemos a falar de algo que
que suspeitas que só surgem em Portugal, surgem um bocadinho em... Sim, não, surgem em todo sim. lado. Eu estou a dizer é que acho normal em todo lado, e então em Portugal se calhar nasce mais um bocadinho, não é? Porque nós acabamos de passar por um escândalo de doping interno. Pronto. Que não abona nada ao desporto em si, mas é o que é. Olha, a propósito destas questões que falamos e tu falaste muito dessa questão tecnológica, o David Rosa, acho que quem segue ciclismo em Portugal sabe quem é ele. Agora, se calhar as pessoas só o conhecem por ele comentar na Eurosport, mas é um antigo, representou Portugal em Jogos Olímpicos, multicampeão nacional de XCO. Até fez um post hoje onde põe lado a lado a bicicleta de Pantani de 98 e a de Pogacar de ontem, e as diferenças são abismais. E depois é tudo diferente, na verdade. Exatamente. E ele refere também depois ao longo dos comentários também, para além destas diferenças de bicicletas, como tu disseste, a diferença de capacetes e também da própria roupa, do próprio equipamento. Vale o que vale. Vale o que vale. Eu quando essas questões vêm à baila, eu costumo dizer sempre que acho que o doping ou a batota acaba por fazer parte do desporto de alta competição, tal como o querer tirar vantagem de alguma coisa faz parte da vida humana, por assim dizer. Por isso, acho que há sempre probabilidades de acontecer. Não acontece só no ciclismo. Nós também, como lá está, falaste do caso do Armstrong, que é mais conhecido, e nós também, como somos adeptos de ciclismo, conhecemos melhor, mas eu dou sempre um exemplo dos recordistas dos 100 metros do século XXI. Só há um que nunca acusou, que foi o Usain Bolt. De resto, todos Justin Gatlin, o Asafa Powell, o Nastakar, todos acusaram. E às vezes utiliza esse argumento, não é? No futebol não acusam mais porque há muito menos controle. Sim, provavelmente. Mais, não o Paul Pogba acusou este ano. Sim. Não sei se chegou a ser acusado ou se foi uma suspeita, o Gabigol do Flamengo, David. Isso foi. Olha, só para. Já que tocaste nesse assunto, por acaso que é um assunto que eu conheço bem, para ver a diferença de realidade que nós temos nós, ciclismo, temos em relação a outras modalidades, nomeadamente o futebol. O Gabigol foi suspenso preventivamente, depois correu para o TAS e por agora conseguiu que a suspensão fosse revertida, porque ele se recusou a fazer o teste antidoping. Se nós ouvíssemos esta história no ciclismo, dizemos, este gajo para se recusar é porque tem alguma coisa a esconder. E lá foi encarado de outra forma. Mas bem, vamos voltar à estrada. Só sobre a questão dos materiais, estamos a dar esta nota. Independentemente de tudo que estás aí a dizer, que faz obviamente todo o sentido, porque tive a oportunidade de trabalhar com isso há uns anos atrás e percebi efetivamente a diferença que fazem materiais ultraleves como fibra de carbono, anátomos de carbono na construção de tudo e mais alguma coisa, nomeadamente das bicicletas. Então parece-me óbvio, não é? Se a bicicleta é muito mais leve, tu vais andar muito mais depressa, e qualquer pessoa que já andou em diferentes tipos de bicicletas, umas mais leves e mais pesadas, consegue entender isso. E por isso é que eu dizia que entendo estas questões e afins, mas acho que por vezes também se tira demasiado da equação as inovações tecnológicas que foram sendo feitas até aqui. É só isso. Então vamos voltar para a estrada, não é? Para a estrada, não. Para falar de ciclismo. Não vamos para a estrada, que nós nem com bicicletas ultraleves. Vamos voltar a falar de ciclismo e vamos falar também de um homem a quem toda a gente se tem rendido. Parece que é um tour para ele se redimir e fazer as pazes com o público. Nuno Ferreira, também achas que é o tour da humanização de Remco Evenepoel? Não. Porque para mim nunca existiu nenhuma questão quanto a Remco Evenepoel. Lamento se calhar desiludir algumas pessoas. Eu acho que o Remco tem um bocadinho má fama,
não sei se é dos tempos dele ser jogador de futebol ou não. Acho que qualquer coisa que o Remco diz, é certo que já teve uma outra reação a quente, mas nem todos somos iguais, nem todos têm que ser, se calhar, um pouco mais frios, mais fechados, como o Jonas Vingegaard, por exemplo. Mas reconheces que ele está aqui mais no goto da generalidade dos adeptos. Talvez porque não está a ganhar, também podemos ver por esse lado. Não, o que eu acho que resta momento ao Remco é que, não estando a conseguir umbrear com o Pogacar e com o Vingegaard, acho que está a conseguir ter um bom tour e uma boa prestação. Está a correr de forma inteligente. Por vezes o Remco, se calhar, era acusado também de ir um pouco com muita sede ao pote, ou seja, fazer alguns ataques não muito pensados, tentar seguir ritmos que muitas vezes não conseguia seguir, sabendo que provavelmente mais um ou outro quilómetro poderia ficar para trás. E o que eu tenho visto é um Remco a correr de forma inteligente. Aquilo no final, entre ele e o Pogacar estarem ali na conversa, que vai circulando muito nas redes sociais, ok, até acredito que possa ajudar. E eu não conheço ninguém que não goste de Pogacar, por exemplo. E se tu estás a ver e vês que o Remco e o Pogacar são amigos, ou pelo menos têm uma boa relação, acho que isso contribui muito. E também já vimos o Remco treinar com o Mathieu Van Der Poel, por exemplo, e etc. Acredito que também, e se calhar até o próprio Remco também possa estar a fazer um bocadinho uma melhor gestão deste aspecto para fora, digamos assim, para o público. Enquanto que para mim... também está a amadurecer, não é? Também, exatamente. Está a agora é um homem casado. Exato, e já não é o mesmo de quando tinha 20 anos e assim, exatamente, a idade já pesa, estou a brincar. Não, mas acho que tem estado bem, também tanto dentro da estrada, digamos assim, e como fora. Agora, se isso está a servir para humanizar e fazer aqui de um Remo com um herói ou algo do género, para mim não, acredito que para algumas pessoas sim, por aquilo que eu referia, a questão de dar-se bem com o Pogacar. Também, ok, houve aquela história daquelas declarações no anterior dia de descanso sobre a etapa do Sterrato, mas aqui pronto, também acho que percebemos que é um bocadinho mind games, faz parte, acho que também não teve mal nenhum, desde que não se ofendam, que se insultem, para mim está tudo bem, e que não lancem insinuações. Uma coisa são as insinuações, que há pouco nós falávamos, que se lançam nas redes sociais, ou que nós próprios adeptos poderemos ter. Outra coisa é entre eles, isso aí que já é mais grave. Para mim não está a ser, portanto, aqui um papel de herói para o Remco. Sempre gostei do Remco, não vou dizer que é o meu ciclista favorito, embora aqui no ciclismo nós temos essa vantagem, podemos gostar de todos, portanto é coisa boa do ciclismo. No futebol e noutras modalidades temos uma equipa ou alguém preferido. Aqui no ciclismo, pelo menos eu falo por mim, gosto de todos praticamente, portanto sempre gostei do Remco. Pode ter tido uma outra atitude, mas acho também que as pessoas caíram um bocadinho, nós aqui em Portugal caímos muito em cima dele por causa daquela história com o João Almeida naquela etapa do Giro, foi completamente extrapolada essa situação do Remco, e depois tentámos, e também na Bélgica ele e o Wout van Aert, daquela ida aos campeonatos mundiais disputados em casa também, aquelas, tanto um como o outro não querem trabalhar entre si, quase tendo ali uma rivalidade interna, em vez de estarem preocupados em derrotar os rivais, estavam se calhar mais preocupados em derrotar-se um ao outro, que também pode ter contribuído para o Remco ter um pouco mais imagem. Imagina assim, para mim ele continua a manter o Remco no mesmo nível. Agora, talvez para o Remco também estar assim publicamente aparecer uma pessoa mais amiga dos colegas, não estar propriamente a ter nenhuma atitude ou algo do género, como já ouvimos fazer até quando teve um ou outro resultado menos conseguido. Talvez por aí também possa surgir este boom. Acho piada que tu começaste por dizer não, mas depois começaste a explicar porque que isso acontecia. Pronto. Mas eu acho que ele disse... Vem muito de uma fama associada ao Remco, por exemplo, se olharmos cá em Portugal, nós sabemos porquê, foi da questão de João Almeida, não vale a pena dizer. Mas não era na só na Bélgica a questão do Wout van Aert. Não era só na Bélgica. A questão do Remco, eu acho, e eu sou uma das pessoas que acho que este Tour lhe está a fazer bem. Acho que o Remco sempre foi um ciclista excepcional, acho que isso nunca esteve em causa, mas acho que efetivamente às vezes lhe faltava um bocadinho de humildade e de cheiro à terra, e culpo Patrick Lefevere, e muitas das declarações que Patrick Lefevere tinha acerca de Remco Evenepoel. Acho que também em muitos pontos às vezes chegou a ser um bocadinho mal aconselhado, até mesmo em termos da forma como fazia a gestão da sua imagem mediática, e eu percebo a questão de reagir a quente, mas percebo que reagir a quente à frente do microfone após a etapa, como aconteceu na etapa do Sterrato, ele ter dito o que disse, é quente, está tudo bem. Já percebo menos o que ele tinha o vício de fazer, que era 3 ou 4 horas depois de uma etapa ou de uma prova acabar e para as redes sociais mandar bocas. Ele também tinha um bocadinho esse hábito que perdeu, felizmente. Pronto, e esta era uma das razões, eu estou a falar por mim,
que eu não gostava no Remco. Achava que ele tinha uma péssima gestão da própria imagem, da própria carreira, e que ele também alimentava um bocadinho isso com... Ele gostava de ser controverso. É a sensação que eu tenho, porque pela forma como ele também tinha uma postura mediática, mas isso ele tem efetivamente mudado, e esta época particularmente, porque a época já começou em janeiro, não é? Fevereiro, e a coisa mais polémica que o Remco disse este ano foi aquela dos You need balls to race, que é uma coisa, como tu disseste, pá, no calor da corrida, percebo perfeitamente, está tudo bem. Portanto, acho que ele também melhorou nesse aspecto e na forma como faz a gestão da sua própria imagem. Acho, sem dúvida nenhuma, que a amizade com Tadej Pogačar está a ajudar a melhorar a sua imagem, precisamente porque, como tu disseste, toda a gente gosta de Pogačar, e se Pogačar diz este gajo é porreiro, as pessoas tendem a achar, ok, se o Pogačar diz, eu também vou achar. É porque é verdade, beneficia muito disso, e acho que também lhe está a fazer bem o facto de lá estar agora, em vez de estar a fazer afirmações polémicas, diz coisas como, já disse hoje, ou ontem, não me percebi muito bem quando é que tinham sido as declarações, mas de admitir que não sou capaz, não tenho capacidade para seguir com o Pogačar e com o Jonas, faço a minha corrida, vou ao meu ritmo, dou o meu melhor e quero fazer pódio. Pronto. E essa humildade que ele às vezes não tinha, acho que lhe está a fazer bem, e acho que é isso que também está a ajudar a mudar a imagem de bad boy que ele cultivou durante algum tempo. Dito isso, excelente terceiro Depois lugar. para as polémicas. Não, mas até uma coisa que nós temos que... eu parece que estive a ler o nosso chat para fazer este, mas é uma coisa que nós temos comentado imenso sobre o quão... como a imagem de Pogačar de Evenepoel está a melhorar durante este tour. Eu até disse que agora gostar de Evenepoel é mainstream. Sim. Sim. E falando... eu acho que é por essa questão. E também porque lá está, dentro daquilo que é a humildade e daquilo que temos visto na estrada, Evenepoel está a fazer um tour absolutamente incrível. Muito bom. Bom, eu confesso que é muito acima daquilo que eu esperava dele, sinceramente. E como diz o Nuno, está a fazer um tour bom, mas não está a ganhar. Às vezes dá para ter. Mas é verdade, os corredores que ganham sempre. Ok, Pogačar por acaso é um bocadinho a exceção. Mas Pogačar é exceção porque ele não. E aí a diferença é muito fácil de fazer a comparação para o Vingegaard. Porque o Vingegaard ganha bastante, mas ele também só vai para aquilo que sabe que pode ganhar. E o Pogačar não. O Pogačar vai a provas que nunca ninguém imaginou que algum dia pudesse ganhar. Não é? O Pogačar foi correr a Flandres, não é? E ganhou. Certo, mas não ganhou a primeira, pronto. Mas ganhou. Certo, mas lá está, mas porque é um gajo que arrisca e que quer e que vai e que corre, e essa atitude, mas o Remco aí, eu acho que o Remco nunca vai conseguir ser o Pogačar porque não tem a qualidade do Pogačar, pronto. Dito isso, já me cortou. Mas estava a dizer, sim, eu acho que é natural do desporto, quem ganha muito depois vai criando anticorpos, vai tendo haters. Por exemplo, eu acho que onde se vê principalmente, porque até é um desporto onde ganha a pessoa e não ganha, na Fórmula 1, quando há um domínio muito grande de um determinado piloto, tende a ganhar mais. Um determinado piloto, que PTBR que estamos. Então, é um piloto. Okay. Em português, Portugal não se usa. Mas à frente. Não é um piloto de Fórmula 1. Não é um piloto de Fórmula 1. Eu estou a falar de Fórmula 1. Não percebi, desculpa. Eu é que tenho fama de estar a dormir enquanto gravo podcast, não é? Não, mas até tem próprias equipas, não é? Se calhar a reputação da Visma, a mudança de nome também não ajuda, que é muito mais difícil de dizer, mas eu acho que a Visma, até ter ganho as 3 grandes voltas, que ela tinha mais fácil do que tem hoje. Hoje em dia toda a gente é bem feito, o ano passado andaram para aqui armados em bons e agora, olha, vão passar um ano e não vão ganhar nenhuma. Também é verdade. Olha, e já que parece que estamos aí por ordem da classificação geral, e o senhor que vai em quarto lugar? João Almeida vai muito bem. Ele deu hoje uma entrevista exclusiva à Portuguese Cycling Magazine a falar exatamente sobre este Tour, se bem que, como é costume de João Almeida, também não disse assim propriamente muita coisa de extraordinário. Pensei que ganhei uma bomba da vida, pensei que ia dizer que partiu tudo.
As pessoas bem se esforçam para lhe fazerem perguntas interessantes, mas ele é sempre muito político nas suas coisas, nunca diz assim nada de espetacular. Falou sobre aquele caso do Juan Ayuso e disse que foi basicamente não havia nada que dizer, havia um plano inicial que não foi, não estava ali, as pessoas não estavam bem colocadas e por isso não estava a ser cumprido, e foi uma questão de ajustar planos. Acho que agora também que o Ayuso abandonou, é mais fácil também falar disso. Disse que sente que não está tão forte como estava na volta à Suíça, e comentou também a etapa de ontem, onde talvez fez a sua melhor exibição. Ontem toda a gente fez a sua melhor exibição, não é? Também. Mas pronto. Não, mas ele que descolou logo nos primeiros menos de 5 km ainda de subida, depois de ter chegado atrás do Landa em quinto na etapa, ter passado à frente literalmente deles todos. Sim, ele deve ter ultrapassado. Ele deve ter ultrapassado uns 10 ou 15 corredores à vontade. Eu gostava de ter visto a cara do Carlos Rodrigues quando viu passar por o Carlos Rodrigues e dos outros todos. O único que não deve ter ficado surpreendido foi o Adam Yates, porque já o conhece, porque é companheiro de equipa dele. Mas Paulo, ontem foi a clássica almeidada. Sim, eu sou-te muito sincera. Eu ontem, quando o vi descolar, eu pensei, pronto, ele vai fazer uma almeidada, já sabemos que sim, mas eu não achei que fosse este nível, não achei que fosse para chegar em quinto lugar na etapa, sinceramente. Pronto, porque achei que foi mesmo demasiado cedo. Mas fico contente que esteja a demonstrar esta consistência e efetivamente, e já tínhamos vindo a falar disso, ele parece estar na melhor forma da sua carreira. E está, bem sei que não é o único, mas parecendo que não, ele continua a fazer parte dos humanos, não é? Aliás, olhamos para esta classificação geral e para mim, ele é o primeiro dos humanos, não é? Temos aqueles 2 ETs, depois temos um semideus, lá perdido no terceiro lugar, depois a partir daí temos os humanos, e o João é o melhor dos humanos. Portanto, acho que temos que estar orgulhosos da prestação do João. Acho que ainda vai ser bastante útil à UAE, porque parece-me que na próxima semana, sendo certo que Pogačar vai tentar ganhar o máximo de tempo que conseguir, até porque suponho que os 7 minutos que levou o ano passado ainda lhe estejam um bocadinho entalados, e há de fazer pela vida tentar devolver a gentileza ao Jonas Vingegaard. Portanto, não tenho dúvidas de que vamos ver Pogačar atacar, porque isso está na natureza dele, ele não consegue correr de outra maneira. Imagino o quanto ele se deve ter obrigado a restringir e a estar calmo para ter corrido da forma que correu no fim de semana, mas acho que aprendeu que isso lhe traz efetivamente dividendos, mas acredito que ele vai voltar a fazer o que fez no domingo, até porque o próprio Jonas e a própria Visma já confirmaram que não vão atirar a toalha ao chão, portanto vão voltar a tentar. Portanto, se vão voltar a tentar, suponho que Pogačar vai voltar a ter oportunidades para os contra-atacar e ganhar tempo. Mas fora desses contextos, acho que vamos continuar a ver o Maia em excelente forma. Eu sei que eu pareço um disco riscado para vocês, não é? que me foram lendo no nosso grupo, mas eu tenho que dar aqui kudos a toda a equipa da UAE, mas particularmente a Nils Politt. Eu acho que a etapa que ele faz é absolutamente extraordinária. Nós tendemos sempre a olhar só para os desempenhos dos gregários de montanha, esquecemos de quem faz o trabalho até aí, e para mim o trabalho do Nils Politt foi absolutamente excepcional. Principalmente do sábado, em que ele fez aquela... sábado em que ele sei lá, ele passou o quê? 100 km na frente? Eu nem sei. Não foi tanto, mas... Foi 60, mas fez o colo normal, tudo na frente. Foi absurdo. E também é outro que está numa forma excelente. Portanto, acho que também é positivo vermos isto, para todos os motivos e mais alguns, mas para mim essencialmente para um, porque acho que é mais fácil, vendo isto, explicar às pessoas porque é que o ciclismo é um desporto de equipa.
E também fica claro, para mim, que se calhar noutras circunstâncias e uma UAE com outra equipa, com outra qualidade na equipa, se calhar não tinha perdido os 2 tours para o Jonas, ou se calhar tinha na mesma, não é? Mas podia ter sido, as coisas podiam ter sido diferentes. Eles este ano trouxeram efetivamente uma equipa a sério, se calhar com mais elementos de montanha do que eram necessários, não é? O Juan Ayuso já foi embora e ninguém deu por falta dele. Se calhar podiam ter aqui, sei lá, mais um Biergo em vez de um Ayuso, mas enfim. Mas viu-se que quando está uma super equipa contra uma equipa que, sendo boa, não é a melhor equipa que poderia ter, no caso da Visma, fica demonstrado de que é preciso uma equipa para ganhar um Tour. E eu acho que isto é importante para o ciclismo. Em si, já estou ansiosa pelo Tour da próxima época, porque se tudo correr dentro do esperado, vamos ter aí duas super equipas, então aí vai ser ainda mais espetacular. Eu agora tenho sempre esperança de que o Tour vai ser o melhor Tour dos últimos anos. Não sei se estão a perceber. Pronto. Mas sim. Acho que temos que estar orgulhosos de toda a UAE, e nós portugueses em particular, daquilo que o João tem feito. Acho que está também, acima de tudo, a cimentar o seu lugar dentro da equipa. Bem sei que há quem defenda que ele se calhar devia sair para uma equipa mais pequena para ter a oportunidade de ser líder. Eu não sou uma dessas pessoas, porque duvido que lhe fossem pagar o que lhe pagam na UAE noutra equipa, e amigos, o desporto é uma carreira muito curta e portanto zero a apontar ao João nesse sentido, percebo perfeitamente. E depois eu acho que ele vai tendo as suas oportunidades para liderar, e acho que esta prestação no Tour lhe vai se calhar valer o ser líder no Giro do próximo ano, por exemplo. Acho que o João vai ter as suas oportunidades, só tem é que estar à altura e corresponder com aquilo que a equipa pede dele, como está a fazer até agora. Para nos encaminharmos para o fim desta conversa do Tour, para quem gostar destas conversas dia a dia, tem sempre o nosso podcast exclusivo para patronos em sextomonumento.pt. Nuno, vamos falar um bocadinho dos sprinters, esta batalha entre Girmay e Philipsen, isto depois de ontem ter havido uma batalha da Cavendish contra o relógio na subida final, que já fez correr muita tinta. Segundo as contas, também Cavendish fez uma subida fantástica no dia de ontem. Mas esta batalha entre Girmay e Philipsen venceu 2 esta semana, Girmay venceu uma, mas já só falta uma etapa para sprinters, que é a da etapa 16, com chegada a Nimes. Parece estar praticamente garantida a camisola verde para o Eritreu, que vai fazer história quando ninguém esperava. Sim, acho que está praticamente garantida. E ainda por cima, na etapa de domingo, ele não foi buscar o sprint bonificado, embora tenha sido desclassificado, que ele tinha vencido o Michael Matthews, mas ele fechou ali um pouco o Matthews e acabou por não ser desclassificado, mas passar de primeiro para terceiro. Mas aí conseguiu mais 15 pontos importantes e para cimentar ainda mais a liderança. Acho que sim, acho que ele vai vencer. Olhando aqui aos sprints que nós tivemos durante a semana, voltámos aqui a ter a batalha. Se olharmos para as vitórias, tivemos a batalha entre o Philipsen e o Girmay. O Philipsen venceu 2 vezes, o Girmay venceu uma. O Philipsen, na sua primeira vitória, que foi logo no início da segunda semana, foi uma vitória que fez recordar um bocadinho as que ele teve o ano passado, ou seja, foi ali um bom trabalho do comboio da Alpecin, que entrou no último quilómetro na frente. Depois teve um fantástico lançamento, como já conhecemos, do Mathieu van der Poel, e o Philipsen nesse dia venceu confortavelmente, mais de uma bicicleta de vantagem para o segundo classificado, e voltou às vitórias. Depois o Girmay, quando venceu e conseguiu o seu hat-trick aqui no Tour, já foi uma vitória mais sobre o risco de meta, taco a taco com o Wout van Aert. O Wout também ficou ali meio fechado naquele sprint através dos homens da Arkea, mas o Girmay nesse dia também, não tendo nenhum lançador, conseguiu estar na roda ali do Philipsen e do Wout van Aert, e quando arrancou também conseguiu vencer ali sobre o risco de meta. E depois, por fim, aqui na última etapa que tivemos como disputa ao sprint, também voltou a ser o
o Philipsen aqui a conseguir uma segunda vitória, um sprint que ficou ali um bocadinho marcado por uma queda, mas que o Philipsen voltou também a bater ali, novamente num sprint equilibrado, outra vez com o Wout van Aert, e mais uma vez o Wout van Aert sempre a bater na trave, é impressionante, conseguiu vencer e conseguir aqui a sua segunda vitória. Vamos ver se ele no início desta terceira semana, na etapa que nós acreditamos que vai chegar a fuga, que vai chegar ao sprint, ele vai conseguir vencer a sua terceira, mas indo de encontrar a tua pergunta, eu acho que este cenário do Vinham Guimai vencer a camisola verde e vencer 3 etapas, já vencer uma etapa já poderia ser um pouco surpreendente, agora 3 etapas mais a verde para mim é surpreendente. Acho que no início do Tour, se calhar os 3 candidatos principais à camisola dos pontos seria o Philipsen, o Mats Pedersen e talvez até o Arnaud Delis, como o Arnaud Delis também é um ciclista muito ofensivo e que passa, digamos assim, alguma média montanha, também poderia ser alguém que poderia estar na luta, mas o que temos visto tem sido um Vinham Guimai muito bem, quando não vence está ali nos primeiros lugares, portanto, a não ser que aconteça alguma coisa de extraordinário, acho que o Vinham Guimai vai brigar a camisola verde, vai ter que fazer o sacrifício de ficar até domingo, eu acho que os outros todos da quarta-feira talvez começam a tirar o bilhete, e ainda por mais aqueles que vão aos Jogos Olímpicos ou que já estão a pensar na volta, por exemplo, mas no que toca aqui a verde, acho que só algo de muito extraordinário é que pode retirar a vitória ao Vinham Guimai. Olha, e já que deste o mote, vamos falar um pouquinho do que vem aí na próxima semana, porque abre na etapa 16 com provavelmente a última hipótese para os sprinters, com essa chegada a Nîmes, ligação de Gruissan a Nîmes, 188 km. Depois começa uma boa vida para os homens das fugas, porque, se não me engano, ainda só triunfaram 3 fugas. Foram 2 logo nos primeiros dias e depois na etapa também não temos tido muitas. De Sterrato, lá está, só triunfaram 3. Mas eu acho que eles depois vão, quem anda aqui, a gente sedenta por um dia de fugas. Etapa 17, chegada à Super Develois, etapa 18, chegada à Barcelonette. Penso que poderão ser 2 dias para as fugas vingarem. Temos visto muita gente a passar pelas fugas. Acho que principalmente a equipa da EF anda louca pelas fugas. Carapaz e Ben Healy passam o dia por lá, pelo menos são os que me têm saltado mais ao olhar, e acho que estas 2 etapas, a 17 e a 18, até por consequência do que vem a seguir, tem fuga escrita em todo lado. Veremos o que acontece por lá, e depois um super fim de semana para terminar com 3 etapas até relativamente curtas. Etapa 19, ligação de Embrun a Isola 2000, 144 km, com as subidas do Col du Vars, do Simla Bonnet e de Isola 2000. Etapa 20, ligação de Nice ao Col de l'Aquile, acho que é assim, eu provavelmente digo o nome desta subida diferente todas as vezes que eu vou dizer, com as subidas do Col do Braus, Col do Torini, Col de la Colmiane e o Col do... Pronto, essa a subida final. E para terminar, o famoso contrarrelógio de Nice, com partida no Mónaco, e final em Nice, com a subida de La Torbi e do Col d'Ez, para chegarmos ao final deste Tour. Como o Nuno disse, provavelmente muitos sprinters até devem tirar o bilhete depois da etapa de terça-feira, mas Paula, acreditas? A Visma já disse, não é? Que não deita a toalha ao chão, mas nós aqui falamos quase como se o Tour já tivesse decidido, e depois, principalmente depois que aconteceu neste fim de semana. Achas que vão dar mais hipóteses às fugas até nas 2 chegadas em alto, ou vai ser novamente para se discutir entre os melhores da classificação geral? Olha, eu sinceramente não sei. Eu acho que a vida das fugas também está muito difícil neste Tour, como tu próprio já tinhas dito. Não sei. Eu sinceramente também acho que... Eu percebo e concordo a 100% de que em circunstâncias normais Pogačar tem o Tour no bolso, mas acho importante não esquecer de referir que anda Covid no pelotão,
Ainda hoje vimos a desistência de Max Van Gils, por exemplo. Juan Ayuso abandonou por Covid e há mais abandono. Thomas Pidcock, Geraint Thomas supostamente também já testou positivo a Covid, até onde eu sei continua em prova, mas está com Covid. Portanto, confesso, tenho algum receio que isso possa vir a afetar corredores na geral, nomeadamente os corredores que estão no pódio. E afetando, isso pode mudar muita coisa. A Visma dizer que não atira a toalha ao chão faz-me crer que, pelo menos na primeira oportunidade, vão voltar a tentar testar Pogačar. Depois dessa etapa e voltando a ter o desfecho que temos tido até agora, acredito que, as coisas possam, mesmo uma Visma acelerada e afins, possa haver mais veleidades para a fuga. Na primeira oportunidade de montanha desta próxima semana, tenho algumas dúvidas, porque se correr bem, assumindo que está toda a gente bem, a Visma tem que tentar. Eu acho que sim, até porque o Jonas não quebrou, não é? E eles próprios dizem que o Jonas e o próprio está a fazer os melhores números da vida dele, não é? E ele tem que tentar outra vez, não é? Porque se está a fazer os melhores números da vida dele, vai se resignar ao facto de o Pogačar estar a fazer ainda melhor do que ele. E ele já disse que não, portanto, se ele disse que não, eu acredito. E se Jonas começam nos ataques e contra-ataques entre Jonas Vingegaard e Tadej Pogačar, não há fuga que vá sobreviver. Pronto, a mim parece-me um bocadinho óbvio. Por isso, como disse, não sei. Na primeira etapa desta semana, claro que não é? Porque é a etapa para o sprint, e duvido que as equipas do sprinter vão dar aliás, com jeito não vamos ter fuga, não é? Nesta etapa plana, porque as equipas dos sprinters, não é? Eles andaram a sofrer o fim de semana todo para poderem disputar esta etapa, não é? Portanto, acredito que aí não há fuga. Na etapa seguinte, na etapa de quarta e na etapa de quinta, não sei. Depois, mediante o que aí aconteça, talvez possa dar para a fuga já mais para o final da próxima semana. Mas antes disso acho difícil, sinceramente. Pelo que temos visto até aqui. Nuno, não sei se queres dizer mais, acrescentar aqui alguma coisa sobre o que os senhores das fugas podem fazer, vão sofrer. Eu acho que eles têm duas hipóteses. Nas etapas de montanha, veremos, como diz a Paula, acho que tudo depende de como correr, e pode ser que o Pogačar queira chegar às 5 vitórias em etapa. Por exemplo, sim, vai depender disso. Lá está, é isso, vai depender, porque depende também do ritmo que a Visma vai colocar. Do que vimos no domingo, eu não sei se a Visma terá a possibilidade de colocar um ritmo muito forte, porque acho que também estamos todos de acordo que a Visma deste ano não é nem de perto nem de longe a Visma dos últimos anos. E o bloco está claramente mais fraco este ano, e os corredores não estão em forma, e alguns nem deviam estar aqui no Tour e vieram cá já para suprimir outras baixas. E acho que vai ser um bocadinho em função disso, porque eu acho que a UAE, se for controlar a fuga, tem possibilidade que a UAE não vai colocar um ritmo alto, a não ser aquilo que tu dizes, David, que o Pogačar possa estar mais interessado em querer aqui uma quarta ou uma quinta vitória. Eu creio que não, eu acho que o Pogačar deve-se continuar a conter, a Visma que faça o seu papel, e se depois o Pogačar tiver hipótese de ganhar a vitória, mais uma etapa ou outra, acho que fará o seu papel muito bem. Mas se a Visma efetivamente começar a controlar o grupo e quiser colocar um ritmo para colocar a UAE em dificuldades, e o próprio Pogačar, aí sim, acho que aqui para a fuga esta semana também não será uma semana muito fácil. Acho que há aqui uma ou outra oportunidade da fuga poder vencer. Etapa 17, etapa 18, há essa oportunidade, na minha opinião, da fuga poder vencer, mas se voltarmos a ter o mesmo nível de etapas que temos tido até então, de uma fuga muito difícil de ser formada, porque na primeira hora de corrida é uma velocidade média incrível, muitos interesses, depois há sempre as lutinhas e as guerras de equipas sobre se colocam ou se não colocam. Depois, quando a fuga sai, nunca consegue ganhar mais de 2 ou 3 minutos, vai ser complicado. Portanto, aqui para a questão das fugas. Quanto à Visma e quanto à luta pela vitória, eu acho que concordo, acho que estamos todos de acordo. O Pogačar é super favorito, acho que só quase o próprio Pogačar é que se pode derrotar a si próprio, e estou curioso também para perceber o que a Visma vai fazer. Como a Paula referia, a Visma diz que vai lutar, que não vai deitar a toalha ao chão. Agora, aqui uma questão
que eventualmente a Visma poderia fazer alguma coisa, mas acho que já todos percebemos que o Vanguard, numa coisa que era bom, não está a conseguir ser, que é talvez por causa do trauma, entre aspas, que é a questão das descidas. O Vanguard sempre desceu bem, ao contrário de alguma fama que lhe quiseram imputar dele não ser bom descedor. O Vanguard provou, nomeadamente em voltas ao País Basco, etc., até mesmo no próprio Gran Caminho, embora com descidas e não com uma grande concorrência, mas demonstrou ser um bom descedor. Mas o Vanguard, efetivamente, se calhar dos 4 grandes que nós tínhamos aqui neste tour, o Vanguard está a descer um bocadinho ao nível do Remco Evenepoel. Nota-se que tanto um como o outro têm ali traumas de quedas em descidas, e até mesmo por causa disso eu não vejo o Vanguard eventualmente tentar repetir uma estratégia para o Pogačar, ou seja, a tentar atacar e para numa descida ganhar ali algum tempo, com o Pogačar isolado e com o Pogačar ao ter uma amarela a ter algum receio de arriscar na descida. Eu acho que isso nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Até porque o Pogačar não tem receio, não vai ter depois receio de nós arriscar. olhamos aqui, eu olho aqui para a etapa 17, eu até acho que aqui a Visma poderá tentar alguma coisa na chegada à Super de Evoluir. Mas depois a subida final, aquilo é um bocadinho para mim mais Pogačar, tal como a etapa do Isola, para mim é Pogačar. Imaginando que lá está, que o Vanguard não vai arriscar nas descidas, ou que a Visma vai arriscar alguma coisa nas descidas, portanto fica a faltar só a etapa número 20, ou seja, a etapa antes do contrarrelógio, e só essa etapa para o Vanguard poder recuperar aqui o tempo que está em atraso para o Pogačar. Acho muito difícil, e se calhar só uma questão daquelas que não podemos esperar, como uma queda, um furo num momento crucial, ou um espectador idiota, não é? Um espectador idiota, que temos tido vários, novamente, é inacreditável, ou até depois a questão do Covid, que tu, como referias e bem, pode parecer mentira para quem não acompanha se calhar o ciclismo, mas o Covid está em força, esteve em força antes do Tour. Alguns ciclistas ficaram em casa por causa do Covid, outros tiveram Covid antes do Tour, e já houve alguns importantes que também já abandonaram por causa do Covid. Olha, vamos virar agora para o outro lado da fronteira, vamos até Itália, porque correu-se nesta semana o Giro de Itália feminino, com a vitória de Elisa Longo Borghini, que liderou de início a fim. Ela venceu o prólogo inicial e conseguiu vencer a classificação geral com uma batalha, não sei se improvável. Acho que à medida que o tempo passa, cada vez mais temos que nos consciencializar que é este o verdadeiro nível de Lotte Kopecky quando se trata de subir ao nível de uma das melhores do mundo. Ela fez uma excelente corrida, foi a maior. Eduardo já tinha dito, em defesa do Eduardo, eu aqui a semana passada eu disse que achava que era um bocadinho mais, semana passada não, há 2 semanas, disse que achava que era um bocadinho, que o Blockhouse ia ser um bocadinho mais para Lotte Kopecky, e o Eduardo falou, e bem, não só do Tour do ano passado, mas também daquilo que Lotte Kopecky tinha feito no AE Tour, e é como diz, acho que temos que nos começar a mentalizar de que é este o nível de Lotte Kopecky. E em defesa do Eduardo, eu tinha apostado em Elisa Longo Borghini, mas tinha dito que achava que íamos ter aqui uma excelente Kopecky, mas acho que saiu efetivamente melhor do que a encomenda. Acho que nem Elisa Longo Borghini contava com esta Kopecky, muito sinceramente. Estamos a falar apenas da segunda do Tour do ano passado. Às vezes esquecemos disso, mas eu também falo porque também fiquei surpreendido, principalmente no sábado. Mas então, dando aqui um recapitular rápido da coisa para passarmos às análises. Elisa Longo Borghini venceu a primeira etapa, depois no etapa 2 sprint, vitória para Chiara Consoni. Nia Fischer-Black venceu a etapa 3, que já foi uma chegada em alta, apesar de não ser a subida mais dura de sempre. Depois a chegada a Urbino, venceu Clara Edmond, corredora da EF, a EF aqui com mais sorte do que no Tour. Etapa 5, vitória de Kopecky, também no sprint, que foi uma etapa onde com as bonificações se permitiu que ela se aproximasse logo da Longo Borghini. Etapa 6, vitória da Leanne Lippert, que foi uma corredora que no início do ano teve uma queda grave e estava de regresso, ganhou vinda da fuga, corredora da Movistar. Etapa 7, vitória da Neve Bradbury, ciclista da Cannon SRAM,
que aproveitou, lá está a marcação entre Kopecky e Longo Borghini para ir embora, e com isto subiu ao terceiro lugar da classificação geral, onde terminou, e no final deste dia a Longo Borghini tinha apenas 1 segundo de vantagem sobre a Kopecky, e tudo fazia crer que no último dia pudesse, porque a Kopecky é mais forte ao sprint, pudesse recuperar esse segundo. Mas a equipa da Trek também, de forma inteligente, deixou que a fuga fosse para a frente e ganhasse o tempo, foi permitindo ataques. Era apenas a única que não podiam deixar escapar era a Lotte Kopecky, e chegaram mesmo 3 corredoras isoladas que conseguiram ganhar tempo, inclusive a vencedora, a Kimberly Pianard Lecorte, da AG Insurance, que é campeã das Ilhas Maurícios, e o que até é curioso, porque a camisola em fundo branco com as cores das Ilhas Maurícios parece quase campeã do mundo, mas não, ajuda, digamos, a confundir um bocadinho. Ela venceu a etapa, e depois no final a Kopecky ainda tentou um ataque, mas a Elisa Longo Borghini marcou-lhe a roda, e depois a Kopecky foi-se abaixo naquela rampa final, era numa ligeira ascensão, e a Borghini foi quarta na etapa, e a Kopecky até perdeu mais tempo, foi 19ª, ainda perdeu 20 segundos, ainda ficou a 21 segundos na classificação geral, porque ela durante muito tempo tinha estado também a tentar perseguir, porque tentar apanhar as corredoras que iam em fuga para ter essa vantagem de ter bonificações na discussão, mas Paula foi a vitória talvez da maior favorita, e digamos, também tinha uma boa equipa, tinha a Gaia Realini, de Gregário e tudo mais, mas acaba esta, não é surpresa, esta confirmação mais uma vez deste nível da Lotte Kopecky, o que ela já tinha feito em anos anteriores, principalmente no ano passado, onde foi uma das eu melhores. acho que é importante dizer isso, é que não é anos anteriores. Eu acho que esse salto qualitativo ela só o dá o ano passado. Salto qualitativo para ser uma corredora não é constante, consistente na alta montanha, ela só deu esse salto competitivo do ano passado para este ano, não é? Vimos no Tour, achamos que pudesse ser aqui uma anomalia estilo Alá Filipe em 2019, pelo menos eu achei, sinceramente, mas ela, pronto, tem provado que não é? Como o Eduardo lembrou bem, o que ela fez no AE Tour, e agora, não é? Agora acho que temos obrigatoriamente que contar com Lotte Kopecky para a alta montanha. Não sei se vai chegar para ganhar efetivamente na alta montanha, muito menos contra a Demi Vollering, mas o que vimos aqui é que efetivamente tem armas para lutar contra algumas das melhores do mundo, portanto acho que já é justo pô-la se calhar nesse patamar também, não é? Eu diria que, olhando para isto, não é? Provavelmente a ciclista mais completa. Eu sei que no feminino se calhar temos muito mais ciclistas muito completas, não é? Porque há muito menor concorrência, porque o desporto teve muito menos investimento durante muitos anos. Pronto, não vamos aqui olhar para essas questões, mas a mim, olhando estas prestações da Lotte Kopecky na alta montanha, para mim é a corredora mais completa do pelotão feminino, não é? Porque ela ganha uma gaja que ganha o sprint e depois luta com a Elisa Longo Borghini na alta montanha. Eu não sei o que vou dizer, não sei o que vou dizer mais dela, mas deixa-me só dar um destaque mesmo para a corredora da Canyon que tu falavas, Neve Bradbury, porque ela termina a 1:16 de Elisa Longo Borghini, sendo que no prólogo perdeu mais de 1 minuto e meio, portanto ela acaba por, claro que também teve a veleidade de poder ganhar no blockhouse, porque não era uma ameaça, porque Elisa Longo Borghini não a vê como uma ameaça efetiva na geral naquele momento, mas acho importante aqui dar este destaque, que efetivamente as corredoras da Canyon, como o Rui muitas vezes faz a ressalva, né? O bloco de montanha da Canyon é fortíssimo, né? Tem Neve Bradbury, tem
Niedermayer. Niedermayer e depois ciclistas que não estão aqui, como é o caso da Casa Nevedoma, portanto acho que é um excelente terceiro lugar para a Bradbury, que foi valente, lá está, como tu disseste, soube tirar partido das marcações no blockhouse e fez uma excelente subida, um ataque a 10 km do fim, e ninguém conseguiu seguir a roda, portanto acho que é aqui um pódio merecido também para a equipa da Canyon. Nuno, e temos a Elisa Longo Borghini, que confirma mais uma vez a excelente época que está a fazer, vencedora da Flandres também, e agora este Giro que nunca tinha vencido na carreira e que aos 32 anos, que não é uma idade assim tão velha, está a fazer o seu melhor ano. Ela foi, eu se não me engano, ela foi terceira nos Jogos Olímpicos do Japão. Veremos se também terá uma palavra a dizer daqui a umas semanas na corrida de Paris. Sim, pode ter uma boa oportunidade. Acho que o que fez a diferença, o que começou aqui a definir bem aqui o que se aconteceu nos dias seguintes do desenrolar da corrida foi a questão do contrarrelógio. Tu há pouco dizias prólogo, mas isto é um contrarrelógio, David. Isto são 15 km. Isto aqui podemos dizer que é um contrarrelógio. Portanto, ela aqui conseguiu, falando aqui no caso da Kopecky, os 25 segundos de avanço, que para ela foi bastante importante, porque na montanha, à partida, a Elisa Longo Borghini conseguiria acompanhar a Kopecky. Não estou a dizer da Kopecky, à partida ganhar tempo na alta montanha, para mim, não seria plausível esse cenário. Também já era demais, não é? Também já era demais, ainda para mais. Lá está, a partir desse momento a Kopecky como é que poderia recuperar tempo? Através dos sprints e das bonificações, e conseguiu 2 segundos lugares para além da vitória, e depois também o terceiro, que foi na etapa de sábado. Aliás, até ali um segundo lugar, que é quando é batida pela Chiara Consoni, que até se calhar lhe pode doer um bocadinho. O outro segundo lugar não, que perdeu para a Nim Fischer-Black da sua equipa, aí não há problema. Mas eu acho que este contrarrelógio começou aqui a definir aqui a questão aqui do Giro, e depois aqui a Elisa Longo Borghini, e como vocês falavam bem, que tinha aqui uma boa equipa, com a Gaia, também com a Lucida Brando, principalmente, que também é boa em todos os tipos de terreno. Conseguiram ficar aqui em vantagem, e um pouco a Elisa Longo Borghini fez o que o Pogacar tinha que fazer no domingo e terá de fazer agora e na última semana de Tour, ou seja, que seria acompanhar a sua rival. Sabia-se que a Kopecky iria à questão dos sprints, obviamente que também aqui a Lidl Trek jogou e muito bem com a questão de dar possibilidade à fuga de triunfar para os segundos de bonificação a Kopecky nos conseguir ir buscar, e isso acho que foi muito preponderante para a decisão final. No sábado a Kopecky no final, na chegada ao alto, ainda tentou ali recuperar alguma coisa, mas efetivamente já não dava a subir a Elisa Longo Borghini. Na pior das hipóteses, nós sabíamos que ela conseguiria sempre acompanhar a roda. E depois no domingo, eu confesso que achava que a Kopecky poderia conseguir vencer o Giro, não vou negar, mas muito bem a Lidl Trek deixou corredoras saírem e obrigou. Mas lá está, eu acho que, desculpa São Roberto, mas para falar efetivamente dessa etapa, eu acho que a Lidl Trek teve uma estratégia de equipa perfeita. Já a ST Works acho que deixou um bocadinho a desejar, porque acho que a Kopecky acabou por ter, numa equipa que estava a lutar, tinha apenas um segundo de desvantagem, não é? Podia e devia, se calhar, ter trabalhado de outra forma, não é? Porque acho que vimos demasiado a Kopecky a expor-se, e se calhar um bocadinho menos de equipa, não é? Se calhar se tivesse tido um bocadinho mais de equipa, a história podia ter sido diferente. Pelo menos foi a sensação com que eu fiquei na última. O que é esquisito, de vindo da ST Works, não é? Sim, mas se analisamos, se pensarmos bem, este ano já nós estamos se calhar a não dar muita relevância disso, porque sabemos que a Vollering vai sair e que pode haver ali algumas questões das colegas ou da equipa já não estar ali muito empenhada para a Vollering, e sabemos que a Vollering é a melhor de todas para as grandes voltas. Também temos que ser muito objetivos. Mas a ST Works este ano não está deixado ao nível que nós já vimos fazer principalmente no ano passado, e efetivamente nesta última etapa fraquejaram, e principalmente nos últimos 20 km vimos a Kopecky muito disposta a fechar os passos, a responder aos grupos intermédios que se iam formando. Ela fez tudo o que tinha a fazer, tentou, mas depois fez
a Elisa Lamborghini, muito inteligente, marcou-lhe a roda e fez o que o Gasser fez ao vingar no domingo, quando chegou ao momento e viu que a Kopecky já estaria a dar as últimas, fez o ataque decisivo e resolveu aqui a questão, e sem dúvida alguma que a Elisa Lamborghini está a fazer uma bela temporada. Eu desde já digo, não sei se ela irá ao Tour, nós sabemos que estas questões do feminino só sabemos praticamente na semana da corrida. Sim, ou às vezes mesmo na véspera. Acho que para a Vollering ninguém consegue neste momento chegar ao pé dela, mas ainda assim, para a questão que o David falava, de uns Jogos Olímpicos, que sabemos que é muito importante para os atletas, e sabemos que a Lamborghini, como tu falavas, não é uma Kopecky em termos de ser uma corredora super completa, mas também é uma das mais completas que há no pelotão, portanto também pode ser uma boa aposta, e efetivamente aos 32 anos está aqui no auge da sua carreira e está a ter uma bela temporada. Meus amigos, foi bom estar convosco durante esta hora e um quarto, praticamente. Esperamos que esteja desse lado também tenha gostado, todos os ouvintes deste monumento. Agradecer a vossa companhia. E já agora, lanço o repto, porque, como sabem, este monumento antigamente era o PCMcast e não sei o quê, e às vezes o pessoal recebe uma mensagem: então, o PCMcast acabou? Não, agora só mudou de nome. Por isso, se têm amigos que ouviam e agora já deixaram de ouvir, ou eventualmente não sabem que nós mudamos de nome, vão passando a palavra, e também naqueles grupos onde agora andam a discutir o Tour e a discutir se esta gente é toda uma cambada de dopados, passem a palavra do novo nome do PCMcast, que agora é Sexto Monumento, para o pessoal não sinta a nossa falta. Se calhar anda aí gente desesperada há 12 semanas sem saber de nós, e nós continuamos aqui. David, só uma última nota para não esquecer da questão das mudanças de regras e dos testes que vão fazer, porque nós há umas semanas atrás fizemos aqui um podcast onde debatemos as mudanças nas regras do CI, algumas já estamos a ver os testes feitos no Tour, nomeadamente nas etapas ao sprint, não é? O alargamento dos quilómetros de proteção, não é? Que podem ser até 5, e até temos visto a maior parte das etapas são de 4 ou mesmo dos tais 5 km, e agora vamos ter em teste aquela questão que nós, pelo menos os três que estávamos nesse podcast, que era o Nuno Ferreira, eu e o Eduardo, fomos unânimes de que tirar os rádios é estúpido, mas eles vão testar agora no Tour da Polónia, se não me está a falhar. Tour da Polónia e volta a Burgos. É isso, Tour da Polónia e volta a Burgos, portanto vamos ver no que é que isso vai dar. Vou tentar manter uma mente aberta quanto a isso, mas volto a reiterar que parece-me estúpido. Veremos também o que é que decorre desses testes. Vamos estar aqui para ver. Um abraço a todos, até para a semana.